Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 14. Esse texto é muito conhecido. Ele é um texto muito conhecido porque ele dá base para a escritura do Novo Testamento, que fala de oração, de cura das raízes e frutificação na vida espiritual. É um texto muito importante. Quando nós queremos entender um pouco algumas palavras que as pessoas falam aí de que eu sou amaldiçoado, esse é um texto que mostra muito claramente o que é de fato, ainda no Antigo Testamento. Jesus nem veio ainda, não nasceu, não morreu, não ressuscitou. Mas ainda no Antigo Testamento, nós já conseguimos enxergar essa cura, essa libertação para quem está em Cristo. Então, diz assim a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Volta lá, veja o que é que o texto está dizendo. Ele começa com uma condicional muito lógica, explicando para o povo o seguinte: eu tenho um povo, esse povo é meu. Se esse povo que é meu, se eles entendessem, se eles soubessem, se eles admitissem, eu vou usar a expressão que não é muito coloquial não, mas tomassem posse da condição de ser povo de Deus, se o povo entendesse isso, a vida seria diferente. É a primeira coisa que o texto está querendo nos mostrar. Existe uma filiação espiritual, existe uma etnia espiritual. Eu faço parte da nação de Deus, eu sou uma nação santa, eu sou um sacerdócio real. Isso nós vamos ver lá no Novo Testamento, Pedro falando. Mas aqui ainda é primitiva, estamos no Antigo Testamento. Então, ele convida a reflexão do povo. Você e eu precisamos admitir isso, entender isso. Eu sou um povo escolhido por Deus. Eu sou povo de Deus. Eu faço parte da etnia de Deus. A nação de Deus é a minha nação. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí ele está fazendo menção às pessoas que aprenderam a não usar o nome de Deus em vão. Pessoas que sabem como utilizar o nome de Deus, não brincam com o nome de Deus. Então, esse povo que se chama pelo seu nome, pelo meu nome, esse povo que é identificado não apenas com a nação, mas com o nome de Deus, com o tetragrama, com as características do nome de Deus. As características do nome de Deus são características oriundas do seu nome. Você vai ver o El Elyon, o El Rafá, e aí vai. Cada um deles está falando alguma coisa. Jeová Dirê. Então nós temos o Deus provedor, o Deus que cura, o Deus que protege, o Deus da fertilidade, aí vai. Então esse povo que se chama pelo nome dele, e não apenas pela representatividade dele, porque o povo pagão tinha essa representatividade. Era um politeísmo congregacional. Então, se eu quero chuva e fertilidade, eu busco Baal. Moloque não me interessa. Então, o convite de Deus é para que esqueçamos a periferia politeísta e nos tornemos, assim, adeptos de Deus. Eu tenho um único Deus. Então, se esse povo, se eles fizerem um combo, porque a ideia de Deus aí não é isso ou aquilo, é isso e aquilo outro também. Então ele fala, se esse povo se humilhar, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Não sei se vocês conseguem conviver com humilhação. É difícil conviver com humilhação, não é? É difícil. Não vou nem perguntar, mas há pessoas que são humilhadas no trabalho. Não podem nem prestar uma queixa de abuso de autoridade. Por quê? Porque às vezes tem medo de perder o emprego, já tem 20 anos naquele lugar, 30 anos, está com planejamento de aposentadoria. Enfim, então tem pessoas que sofrem abuso, são humilhados. Só que nesse texto, o que ele está dizendo é o seguinte, que o povo de Deus,
ele não é um povo a ser humilhado. Ele é um povo que se humilha. Então, o povo de Deus precisa se humilhar o tempo todo. Porque os humilhados serão exaltados. Então, o povo de Deus, para ser exaltado, precisa viver debaixo da humilhação. Pastor, quer dizer que a mulher precisa ser humilhada pelo marido, o marido pela mulher. Não estou falando disso, estou falando de alma. Eu sou uma pessoa quebrantada diante de Deus. Eu me humilho diante de Deus. Um dia uma irmã me disse assim, eu era pastor em Salvador, ela disse, pastor, Deus me entende, porque eu faço tudo. Agora, de joelhos eu não fico. Por quê, pastor? É feio quando uma mulher coloca uma saia e está aquele joelho com biquinho. Eu nem sabia dessa expressão. Joelho com biquinho. Eu falei, entendi. Mas o que ele está falando é de humilhação. É se quebrar diante de Deus. Claro que colocar o joelho no chão significa prostração, humilhação de corpo. Não adianta a gente colocar o joelho no chão e estar com o espírito soberbo. O corpo tem que ser a mesma coreografia do espírito. Então, ele diz que se esse povo se humilhar, e quando ele se humilhar, não é para fazer autocomiseração, não é para esse povo ficar tirando foto, botar no Instagram, olha como eu sou humilde, não. É se humilhar para orar, porque a oração é a sala da humilhação. Na oração nós chegamos humilhados. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não tenho. Senhor, eu não sou. É na oração que nós admitimos a nossa humildade. É na oração que nós chegamos reconhecendo que nós não somos, que Deus é. Que eu não posso, mas que Deus pode. E que eu só posso se Ele me fortalecer. Então é Ele, não eu. Então ele precisa se humilhar e orar. Porque se ele se humilha e não ora, quebrou a corrente. São gomos. É como se fosse uma tangerina. Então ele diz que esse mesmo povo, se humilhando, orando, ele tem que, a partir do momento da oração, ele vai encontrando a busca a Deus. Que essa oração é a oração bíblica. Então ele vai buscando a Deus. À medida que ele vai orando, porque quando a gente começa a orar, meus irmãos, a gente não vai buscando a Deus. A maioria das nossas orações é buscando a nós mesmos. Buscando as nossas respostas. Não é? Nós vamos orar, pedir, Senhor, cura. Não é? Hoje nós estávamos no velório, e lá nós oramos pedindo a Deus que confortasse aquela família. Na hora eu olhei assim e falei, poxa, eu podia orar para ele levantar. Mas 82 anos, estava muito doentinho. Eu podia até orar para ele levantar, mas estava tão doentinho. Estava sofrendo muito. Então não é uma oração sábia. É oração pedindo a vontade de Deus. Então a gente tem que aprender a buscar a Deus. E quando nós vamos buscando a Deus, nós já somos convertidos em Cristo Jesus. Já somos. Mas agora nós fazemos o movimento de conversão dos maus caminhos. É um plural. Não é uma conversão do pecado que nos conduz à eternidade no inferno. Não, por quê? Porque em cima ele já admitiu que nós somos povo dele. Então, só acontece esse movimento de libertação espiritual uma vez na vida. Porque salvação é uma coisa, libertação é outra. Quando ele fala dos maus caminhos, ele está falando do nosso dia a dia. À medida que eu vou andando, eu vou cometendo algumas coisas que não agradam o coração de Deus. Então eu vou me converter dos meus maus caminhos. E se esse movimento acontecer nessa sequência, ele diz, então eu ouvirei dos céus. Gente, eu acho essa expressão tão forte. Eu ouvirei dos céus. Ele poderia dizer, ouvirei dos céus. Iríamos entender da mesma forma. Mas no céu tem anjos. No céu tem anjos. Para não confundir a cabeça dos crentes, ele diz assim, não é anjo que vai te ouvir. Não são os anjos. Eu ouvirei dos céus. É bom a gente entender também que quando ele fala eu ouvirei, não significa que antes ele era surdo ou não escutava. A palavra ouvir aí, ele diz assim, eu estou atendendo o que você pediu. Essa é a ideia. Depois que ele fala ouvirei dos céus, ele diz eu vou ouvir dos céus. E você que começou a se converter dos seus maus caminhos, há pouco instante você me falou, olha, eu estou nesse caminho errado. Olha como é que eu estou aqui nas redes sociais, olha como é que eu estou aqui na minha família. Estou brigado com a minha cunhada, com meu cunhado, não suporta a minha sogra, meu sogro, meu genro. Estou falando mal de todo mundo. Você que converteu do mau caminho, estou perdoando os seus pecados. E porque o seu pecado foi perdoado, estou sarando
a sua terra. Então ele está dizendo para a gente que esses nossos maus caminhos que estávamos, esses maus caminhos, eram eles que estavam nos conduzindo para esse entendimento. Isto é, a nossa terra estava enferma. Eu estava enfermo. E essa enfermidade espiritual, uma terra doente, me levou por maus caminhos. É isso que acontece. Temos questões espirituais não resolvidas, e aí fazemos escolhas erradas na vida. Pois bem, então a partir de agora eu quero conversar com os irmãos sobre distanciamento espiritual. Nesse tempo que nós passamos com distanciamento social, é interessante como os especialistas, né, os epidemiologistas, eles cunharam essa expressão para nos indicar o seguinte: olha, é uma tentativa de afastamento das pessoas do convívio social em massa, tentar levar elas não para um afastamento social, é só para um distanciamento social, para impedir o avanço de uma bactéria, de uma enfermidade, de um surto. Então eles cunham essa expressão para falar desse distanciamento que vivemos um tempo, não é? Mas a minha fala é sobre distanciamento espiritual, o perigo do distanciamento espiritual. Algumas coisas são por demais visíveis numa pessoa que está distante do Espírito Santo de Deus, distante da palavra de Deus, distante do Senhor. É muito nítido. Quando uma pessoa está se afastando de Deus, guarde o que eu vou te dizer aí. Se eu estiver errado, você pode colocar no lugar da minha tese a sua. Mas toda pessoa que está se distanciando de Deus, ela começa a admitir um espírito crítico. É sintoma. Estou falando um quadro sintomatológico. Nesse tempo de pastor, quando eu vejo uma pessoa muito crítica, o tempo todo só critica, sintoma de esfriamento e distanciamento espiritual. Toda pessoa que está se distanciando de Deus se torna crítico. Segunda coisa, toda pessoa que está se afastando de Deus, distanciamento de Deus, se torna uma pessoa meticulosa, vou dizer essa expressão. Sabe aquela pessoa que fica buscando o sexo dos anjos? Sabe aquela pessoa que tem tanta coisa importante para fazer no reino de Deus, mas ele está mais preocupado com os movimentos, ele está mais preocupado em falar mal dos movimentos sociais, por pior que sejam, por mais distantes que estejam na Bíblia, mas a vida dele é falando mal disso, daquilo. A vida dele é criticando, esse povo não ajuda, esse povo não faz. É a síndrome de Judas. O outro sintoma que uma pessoa está se distanciando de Deus é que ela não tem prazer na lei do Senhor, não tem prazer na palavra de Deus. Não tem prazer. Um outro sintoma que uma pessoa está se afastando de Deus é que ela não tem alegria em vir à casa de Deus. Porque uma pessoa, quando está próxima de Deus, ele diz assim: alegrei-me. Não é nem quando eu fui. Alegrei-me. Quando me disseram, imagine um adolescente. A mãe e o pai dizem assim: filho, tomar banho para ir para o culto. Uhul! Alegrei-me. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quinto e último sintoma de uma pessoa que está distante de Deus. Uma pessoa que está distante de Deus está escondendo algum tipo de pecado. É interessante quando Isaías 59:2 ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados, é uma versão que fala gravados, para que não possa escutar, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, quando nós estamos com pecados aqui dentro escondidos, nós não reunimos forças para estar próximo de Deus, temos vergonha de estar perto de Deus. Perdemos o prazer de vir pregar, de ser um professor de escola bíblica, de ser um líder de pequeno grupo. Perdemos o prazer, às vezes, até de entrar no canal. Hoje, talvez você não quisesse entrar no canal da igreja. Por quê, irmãos? Por maior que seja o pecado na vida de uma pessoa, por mais distante que a pessoa vá, por maior que seja possível que a pessoa passe um tempo, lá vai ter sempre a luz da consciência dizendo: está vendo? Está vendo? Lá era diferente. Está vendo? Antigamente você não era assim. É a luz do Espírito Santo.
Então vamos pensar em algumas pessoas que se distanciaram de Deus e pagaram um preço alto. Vamos pensar aí? Eu lembrei, não sei se vocês concordam comigo, eu lembrei de Jonas. Concordam comigo? Jonas viveu um distanciamento espiritual. Distanciamento grande. Jonas tinha feridas hereditárias. Jonas tinha questões com os ancestrais, os antepassados, os ninivitas. Muitos da família de Jonas tinham sido dizimados, partes e partes. Então Jonas tem uma crise muito profunda com aquela nação, com aquela etnia. E Deus chama Jonas e diz: Jonas, dispõe-te, ou seja, não retruque, prepare a mala, levante-se, diga eu vou, Senhor. Que Deus está dizendo para ele assim: dispõe-te, diga eis-me aqui, Senhor. Pois bem, Senhor, o que é que o Senhor quer? Vá à cidade de Nínive, evangelizar os ninivitas. Nínive. Jonas, está bom, Senhor. E a Bíblia diz: saiu Jonas da presença do Senhor. Pagou a passagem. Pagou a passagem. E foi para Tarsis. Irmãos, nesse momento que Deus fala com Jonas, Jonas já estava distante de Deus. Porque uma pessoa que está perto de Deus, na casa de Deus, na igreja de Deus, mas não obedece à voz de Deus, já está distante de Deus. Já é um distanciamento espiritual. Então Jonas estava perto de Deus, mas longe, distante de Deus. Ele tinha a geografia de proximidade com Deus, a liturgia de proximidade com Deus, mas ele tinha a comunhão quebrada com Deus. Ele não estava próximo de Deus. Então ele vai para Tarsis. Tarsis é o lugar do veraneio. Ele paga a passagem e vai para Tarsis. Um dos textos mais lindos da Bíblia é quando a Bíblia diz assim: e o capitão do navio deu ordem para que atirasse Jonas ao mar. Então Jonas, que já está distante de Deus, é atirado ao mar, a tempestade passa, e você sabe a história. Jonas vai descendo, 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 vai até o interior de um grande peixe, vamos chamar assim. E a Bíblia diz assim no capítulo 3, do fundo do abismo, clamei ao Senhor. E Jonas diz para nós bem assim: e o Senhor me respondeu. O distanciamento espiritual, irmãos, nos leva para o fundo do abismo. E enquanto não clamarmos a Deus para um retorno, esse distanciamento vai sendo extremamente corrosivo. Em alguns casos, vem até um afetamento aos que estão mais próximos da gente. Não sei se vocês concordam comigo, mas Jonas foi a primeira pessoa que eu pensei sobre esse distanciamento espiritual. Eu pensei também numa outra pessoa, um distanciamento espiritual, Jacó. Jacó indo para Padã Arã, no caminho do deserto, fugindo do seu irmão. Jacó vivia um momento muito difícil na vida dele. Porque ele já tinha tido um movimento de tentativa de pacificação com seu irmão, mas o coração dele queria ter força para destruir o irmão. Ele estava distante de Deus. E a Bíblia diz que Jacó para no deserto, e quando ele para no deserto, ele está tão cansado, tão distante de Deus. E quem fala que ele estava distante de Deus não sou eu, não, é o próprio texto. Quando ele para naquele deserto, ele tem um sono, e ele pega um travesseiro. Gente, no tempo de Jacó, nós tínhamos vários tipos de altares. Nós tínhamos altares de pedras que eram removidos, que eram pedras grandes, que o sacrifício estava na remoção do altar. Em tirar o altar daqui e levantar o altar. A expressão que eles usavam, erguer. Havia um outro tipo de altar, que era um altar como se fossem rochas. Então são muitos tipos de altar. O altar de Jacó, ele nos dá a ideia que ele levantou aquela pedra. É a ideia que o texto dá. Mas o que a Bíblia está dizendo é que depois que ele dorme naquele travesseiro, ele tem um sonho. E em seu sonho ele vê anjos subindo e descendo, descendo e subindo. Mas o que mais chama a atenção da gente, meus irmãos, não são os anjos, nem a escada. Que realmente é uma escada estranha, né? Do chão até o céu, que escada. Nem a torre de Babel conseguiu isso. Mas o que chama a atenção é a fala de Jacó. Ele disse: Deus estava aqui. Eu é que não sabia. O que ele quer dizer é o seguinte: Deus estava perto. Eu é que estava longe.
Então, o distanciamento espiritual não significa estarmos distantes da igreja. Às vezes estamos dentro da igreja, às vezes estamos com a cabeça no altar, como Jacó estava, às vezes estamos vendo anjos subindo e descendo, visões espirituais, mas estamos distantes de Deus. Então eu pensei em Jonas, eu pensei em Jacó, eu pensei também no moço que eu falei pela manhã, no filho pródigo. Estava próximo de Deus. Ele estava próximo da casa de Deus. O corpo dele estava ali, mas a mente dele estava longe. Ele disse, eu quero ir para um lugar distante. Então ele se distancia do pai. Mas ele se distancia do pai porque o coração dele estava distante, os sonhos dele, os projetos de vida dele, a razão de ser dele estava distante do pai. O que estava perto do pai era só o corpo. São as pessoas que estão ideologicamente desviadas, mas corporalmente congregadas. É muito comum isso. E era assim o filho pródigo. Ele tinha o corpo congregando e a alma desviada. Então ele une, ele faz uma junção, corpo e alma. E desvia, conduzindo o seu espírito. Lá o seu espírito tem um choque térmico. O primeiro choque térmico que o espírito tem é que ele tem muito dinheiro para gastar, ele tem muitos amigos, ele nunca tinha tido tantos amigos na vida. E quem tem amigos, mais vale amigo na praça do que dinheiro na caixa, já dizia vovô Justino. Eu acho que vovô, em alguns aspectos, exagerou. Porque o filho pródigo tinha muito amigo e muito dinheiro. Depois o filho pródigo tinha dinheiro nenhum, não ficou nenhum amigo. Nenhum. E aí, naquele lugar, ele vivendo o conflito dele, ele disse assim, quantos trabalhadores de meu pai têm comida em fartura? E ele disse, eu estou aqui padecendo a necessidade. Voltar-me-ei e direi a meu pai, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado como teu filho. Trata-me, tratamento, visceral, rasga no meio, tira as minhas entranhas, mexe com as minhas impurezas, me rasga, me trata como quem trata um peixe, me trata como quem trata um frango, trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas tem um outro filho, que esse não teve coragem de sair, porque o orgulho dele era tão grande, que ele preferia implodir tudo que ele sentia, tudo que ele pensava e guardar só para ele. Ele era um desviado implodido. Temos o desviado explodido e temos o desviado implodido. O desviado implodido, ele está dentro de casa. E ele se manifesta quando toca no ponto fraco dele. E o ponto fraco dele não é outro do que a vaidade dele. Porque se o filho foi embora, agora ele tem das 3 partes da herança, o filho levou 1, as 2 que ficaram é dele. A demora agora é o pai morrer. E quando o pai volta, o pai dilui o prejuízo e diz assim, o lucro dele foi dele, ele gastou, mas o prejuízo dele é nosso, porque nós somos uma família. Quando ele saiu para gastar tudo, a decisão foi dele. Mas agora que ele veio sem nada, a decisão é nossa, de torná-lo de novo filho. Então esse menino que está dentro, ele simplesmente fica chateado com o pai. Quando ele chega, um dos trabalhadores vai até ele e diz assim, ele pergunta, o que está acontecendo aí? O tal do teu irmão voltou, ele fica revoltado. E aí o pai, que é Deus, se movimenta, sai do lugar da festa, sai do lugar do filho, e vem para o outro filho e diz, filho, venha, filho. Ele diz, estou decepcionado com o senhor, estou muito decepcionado com o senhor. E aí ele revela o que está no coração dele. Ele disse, eu estive esse tempo todo com o senhor aqui. E aí que ele fala, irmãos, que ele estava, mas não estava. Ele era, mas não era. Ele sabia, mas não sabia. Ele sentia, mas não sentia. Ele simplesmente disse, eu estava aqui esse tempo todo. Eu vivi uma expectativa muito grande do Senhor matar um cabrito para mim. O Senhor nunca matou um cabrito, eu nunca lhe cobrei, mas hoje eu vou lhe falar tudo. Hoje eu falo tudo, hoje é meu dia. O Senhor nunca matou nenhum cabrito. O Senhor nunca me disse, chame seus amigos para fazer um culto aqui, um PGM aqui, fazer um churrasco aqui. O Senhor nunca fez isso comigo. Mas esse elemento gastou tudo do Senhor. Não é possível que o Senhor não enxerga isso. Esse teu filho, e ele usa esse pronome forte, e aí o pai olha para ele e diz assim, filho, esse que você falou que é meu filho, ele é teu irmão. Porque do jeito que você está falando, eu vou ter que escolher um. Se você está falando que eu sou pai dele, então eu não sou o seu. E se eu não sou seu pai, você está perdido. E se eu sou o pai dele, ele que estava perdido, ele está achado. Gente, isso é extraordinário. Isso é incrível. Deus revelando para a gente que o mistério não é quem eu sou. O mistério é quem Deus é.
A diferença é quem Deus é. Deus é o nosso Pai. E eu posso ser filho e filho distante de Deus. Uma outra pessoa que eu achei assim que realmente ficou um pouco distante de Deus, eu coloquei Elias, não é? Ali pelo capítulo 18 e 19, eu percebi uma coisa muito interessante na vida de Elias. Elias foge de uma mulher chamada Jezabel. Jezabel é citada no Novo Testamento até como referência do mal mesmo, sabe? Mas ele tem um confronto com os profetas de Baal, ele está extremamente feliz. Ele até sarcástico, ele diz assim, ora aí para ver se Baal não está dormindo, para ver se ele... E isso irrita Jezabel, isso irrita o rei Acabe. Quando Acabe chega em casa, Jezabel pergunta o que aconteceu, e ela conta para ele conta para ela que Elias tinha matado os profetas, uma confusão. De repente, irmãos, a Bíblia diz que ela manda uma carta para ele, sela com um anel real e diz assim, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o que você fez com eles, que os deuses façam comigo. O que ela está dizendo é o seguinte, eu vou fazer com você o que você fez com os profetas. Eu vou incinerar você. Elias começou a fugir. Teve uma depressão profunda, sintomas muito parecidos com a Organização Mundial de Saúde diz, depressão profunda, profunda mesmo. Nessa depressão profunda ele começa a ter pensamentos, fala suicida, tentativa de morte, tentativa com as palavras, desculpa, de morte. Só que ele se esconde numa caverna, distanciamento de Deus. Ali é um distanciamento físico de Deus, ele fugiu de todos, mas ele já estava distante de Deus, no momento em que, ao ter uma experiência com o sobrenatural, ele se envaidece, porque Elias passou por um momento de vaidade. A Bíblia diz que Elias tinha muita experiência com os movimentos de fogo, de vento, terremoto, maremoto, vendaval, tufão. E esses movimentos acontecem, ele sai na expectativa de encontrar Deus, Deus não está lá, ele vai se frustrando. De repente tem uma brisa suave, e quando ele percebe, Deus está nessa brisa suave. Deus bate no ombro dele e diz, o que faz aqui, Elias? Então Elias estava tão distante de Deus, e quando ele abre os olhos, na tentativa de retomar sua vida, Deus bate no ombro dele, no interior de uma caverna, Deus estava ali e pergunta, o que fazes aqui? Porque o nosso movimento de humilhação e de reconciliação com Deus, ele é instantâneo. Quando convocamos Deus, quando evocamos Deus, quando clamamos por Deus, mesmo que no fundo de uma caverna, ali Deus está conosco. E é Deus que diz, que fazes aqui, Elias? Por fim, meus irmãos, uma coisa que me chama a atenção nesse movimento de Elias, é quando Elias, ele come, bebe, e a Bíblia diz assim, e com a comida e a bebida daquele dia, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Então veja aqui comigo esse texto, Efésios capítulo 4, verso 30. Efésios 4, 30. Vocês sabem, eu não gosto de usar muito texto na pregação, não, mas tem momentos que é muito importante isso. Olha o que diz Efésios 4, 30. Diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Veja bem, quando eu estou distante de Deus, é como se eu estivesse rasgando esse selo. O que significa ser selado? O que significa selado para? Eu sei que muitos aqui não conhecem o que acontecia no passado. Nós tínhamos um negócio chamado carta. Você pegava um papel à mão e escrevia. Papel é um caderno. As pessoas tinham uma caneta e escrevia. Não era digitação, é assim. Escrevia uma carta. Quando era uma mãe, ela deixava cair uma gotinha de lágrima e manchava a caneta. Quando era esposa, ela dava um beijo de batom. Fechava a carta e selava. Por mais curioso que fosse o carteiro, ele não podia abrir a carta. Essa carta só podia ser aberta no endereço tal, pela pessoa tal. Só assim.
Então o que ele está dizendo é o seguinte, que nós devemos viver de forma alegres na presença de Deus. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Por quê? Esse Espírito Santo, ele nos selou. E nós somos uma carta fechada, selada, para o dia da redenção. O diabo não pode entrar mais na nossa vida. Acabou. Agora veja o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Preste bem atenção. Olha o que diz. Orai sem cessar. Então, se eu quiser manter esse envelope espiritual lacrado, eu preciso ter um movimento de oração. Agora veja o que diz o 19, de 1 Tessalonicenses 5. Olha o 19. Não apagueis o espírito. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que é importante que os crentes saibam disso. Que às vezes uma pessoa pode estar dentro da igreja, de uma comunidade de fé, mas distante de Deus, com distanciamento do Espírito, com o Espírito apagado. Eu não queria contar não, mas deixa eu contar aqui. Faz vergonha que eu vou contar aqui agora. De ontem para hoje foi um dia corrido, muita coisa por fazer, estou primeiro dando uma desculpa. Aí saí de casa agora, eu, Tina, as meninas. Quando eu cheguei na sinaleira, irmão, o carro me deu uma mensagem. Posto de gasolina. Falei com ele, 150 metros tem um posto, dá para você ir, mas não liguei, não deu certo. Um lugar escuro. Ia passando um rapaz de bicicleta, eu disse, me ajuda aí. Ele empurrou o carro comigo, nananã. E aí não tinha como comprar gasolina. Ele voltou e eu falei, meu Deus do céu, eu preciso ir no culto, preciso chegar na igreja, preciso cultuar a Deus. Não estava nem preocupado com pregação, porque eu sei que nós temos um acordo aqui na igreja, os pastores. Se um não chegar, o outro sobe e prega como se nada tivesse acontecido. É assim, aqui é assim. Aí o frentista disse assim, não tem o saco e não podemos mais vender em vaso. Nem vaso eu tinha achado. Eu disse, moço, estou com minha família no carro aí, me ajuda ali. Quando fala de família, né, todo mundo, ele pega lá. Aí o mesmo rapaz estava com um vaso, que ele estava numa pescaria. Eu falei, ô moço, me vende esse vaso aí. Eu queria pagar ali. Se ele me desse 50 reais naquele vaso vazio, eu comprava. Depois eu dava nota ao pastor Marcelo, mas eu comprava. Ô, gente, peguei o vasinho, ele foi lá, encheu, colocou no carro. No final eu fui dar um recurso a ele. Ele olhou para mim e disse assim, não, é muito. Eu disse, eu não estou pagando pelo que você fez. Não foi porque você foi lá comprar a gasolina. Eu estou lhe pagando porque antes de me conhecer, o carro estava no meio da rua, você parou e você desceu sua bicicleta lá longe sozinho. E você empurrou o meu carro. Você botou força para me ajudar. Irmãos, quando eu penso o que o Espírito Santo fez por mim, eu não sei vocês, mas de vez em quando o Espírito está apagando na minha vida. Não sei se já aconteceu com vocês isso. Vai acabando o combustível assim, ó. Quando eu lembro o esforço de Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós, a chama acende. Aí eu viro um leão. Por quê? Porque eu não posso desistir da vida com Deus, porque eu não fiz nada para merecer isso. Foi Ele quem fez o esforço de morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Vamos dar uma misericórdia. Vamos dar aqui uma sintetizada. Então, como melhorar esse distanciamento? Como evitar esse distanciamento espiritual? Como? Aí eu anotei algumas coisas aqui. Primeiro, desenvolvendo uma vida de oração. Diga comigo, vida de oração. Meus irmãos, lembra quando Paulo diz assim, orai sem cessar? Nós temos um movimento de oração o tempo todo. Você ora andando, você ora em alguns momentos até dando uma aula ali, você ora quando está atendendo um cliente, você ora num tribunal. Eu lembro essa irmã que é juíza, ela estava tendo uma audiência muito séria na cidade, isso há 17 anos atrás. Imagine, eu estava no gabinete, ela me ligou, pastor, se eu tenho como vir aqui no tribunal, uma cena que jamais eu vou esquecer na minha vida. Não sei se ela lembra, mas na live eu vou lembrar ela.
Quando eu cheguei naquela sala do tribunal, um monte de gente lá fora, advogado, promotor, o rapaz que trabalhava como assistente dela, era da nossa igreja, falou: pastor, a doutora está lá. Eu entrei. Quando eu entrei naquela sala gigante do tribunal, gigante, aquela juíza disse: pastor, ora por mim, porque eu preciso de Deus para me dar sabedoria para esse caso. Ela ficou de joelhos, aquela sala gigante, aquela cadeira enorme da juíza, e ela de joelhos ali impôs a mão sobre a vida dela para orar na sala do tribunal. Sabe por quê, irmãos? Porque a oração tem que estar do palácio ao poço, dos vales aos montes, da alegria à tristeza, da bonança à escassez. A oração precisa estar na nossa vida como pauta do dia, atualizada em nome de Jesus. Diga comigo: vida de oração. Irmãos, quem ora é feliz, porque quem ora tem uma vida contente, porque até quando as coisas dão errado, nós sabemos, nós oramos. Eu sou muito frio nessa vida, porque eu dependo de Deus. Às vezes as coisas estão caindo aqui à volta, eu choro, levanto e digo: eu orei. E eu creio, irmãos. Eu creio, quando Deus quer, Ele muda. Depois que eu oro, pode vir o que for, eu estou em paz. Porque a Bíblia diz: quando o povo de Deus ora, Deus escuta a oração do seu povo. Então, vida de oração. Podemos ler Jeremias 33:3. Todo mundo conhece esse texto. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei. É lindo esse texto? Dá para dizer comigo esse texto? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Na versão que está na minha cabeça diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ou coisas grandes ou ocultas que tu não sabes. Olha o que diz o verso 6. Eis que eu trarei sobre ela saúde e cura, lhe manifestarei abundância de paz e de vida e de segurança. Quando a gente ora, irmãos, há um movimento espiritual em nosso favor. Quando a gente ora, no inferno, eles recebem uma mensagem: vamos distrair. Porque o diabo sabe que oração é alguém que entendeu que tem que fazer o movimento de deixar tudo nas mãos de Deus. Vamos ler aí Lucas capítulo 6, verso 12, vida de oração. Lucas 6:12, olha o que diz: naqueles dias, retirou-se Jesus para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Quantos irmãos que aqui estão, ou aí na rede social, participaram pelo menos de 3 horas da jornada de oração de 24 horas? Levanta a mão e fica com a mão erguida. Pelo menos 4 horas. Ok, nós tivemos 24 horas de oração. Tá bom, pode baixar. Que decepção, Senhor. Foi muito bom vocês terem participado. Gostei muito, viu, gente? Mas vejam bem, 24 horas de oração. Gente, quem ficou durante a madrugada, viu como passou rápido a madrugada. Incrível. Quem participou a madrugada, quando nós estamos orando, passa que você não sente. Então eu queria falar sobre prática de oração. Pastor, como é que eu oro? Bom, você pode orar da seguinte forma. Primeira coisa, quando nós vamos orar, nós devemos, na oração, colocar na nossa agenda. Eu não estou falando da oração de sempre, de toda hora, do orar sem cessar, não. Estou falando do momento de oração. Coloque na sua agenda. Lá em casa eu tenho um quadrinho, ó. Eu tenho meu horário de oração. As meninas que moram lá em casa, filhas e esposa. Eu posso mentir para vocês aqui, para fazer de bonito. Mas quantas vezes ela entra no gabinete, eu estou orando. Porque não existe vida cristã sem oração. Ministério, piorou. Porque se a gente não orar, já vem problemas. Já vem lutas e dilemas. Orando já vem lutas e dilemas e problemas. Imagine sem orar. Invertir. Então, como ter uma vida de oração? Primeiro, tendo um tempo. Eu recomendo que você comece por meia hora. Tá bom. Se você tem disponível tempo, já coloca 1 hora. Então faz um relógio de oração. Pastor, eu sou da era digital, não sei nem o que é ponteiro. Pronto, faz um relógio digital de oração. Coloca lá para orar coisas da sua vida. Pronto, começa assim. Começa lá assim.
Ora por sua saúde. Aí, quando você for orar, você começa a orar departamentalizando a sua saúde. É homem, ora pela próstata, visão. Ora pela saúde, máscula. Ora pelas finanças. Daqui a pouco já deu 15 minutos. Ore por você. Você tem filho? Você tem pai? Ora pelo seu pai. Você tem filho? Ora pelo esposo dele, dela. Ora pela esposa dele. Começa a orar. Você tem mãe? Ora por sua mãe. Ora pelo seu trabalho. Ora pelas finanças. Gente, é tanta coisa. Até você chegar no campo missionário, toda quarta-feira eu oro só por pastores. Toda terça-feira eu oro só por missionários. Mas todos os dias eu tenho uma lista do grupo da igreja. Aqui, ó, um livro. Onde eu vou lendo A, terça B, C. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente começa a encontrar motivo de oração, 1 hora é pouco. Então, crie uma estratégia de oração. Primeira coisa, crie uma estratégia. Segunda coisa, quando você vai orar, procure um lugar calmo. Faça como Jesus. Retire-se para o seu monte. Meu monte é meu quarto. Naquele lugar, coloque o seu celular em modo avião ou desligue o seu celular. Se você colocar no modo avião, tire a internet, o Wi-Fi de casa. Sente-se em um lugar confortável. Tire todos os ruídos e vá fazendo alternâncias. Ajoelhe um pouquinho. Depois você pode ter um sonzinho com louvor. Adora o Senhor um pouquinho. Depois volta com outros pedidos. Pastor, eu não consigo fazer isso 1 hora por dia. Eu lhe faço uma recomendação. Veja onde é que está o seu tempo. Ou está na cama, ou no WhatsApp, ou no Instagram, ou em qualquer outro lugar. Mas todos nós aqui, temos condições de tirar 1 hora por dia de oração. Todos nós. Conversando com essa juíza que vai ser desembargadora agora, eu conheço um pouco os bastidores da vida dela. Nós passamos quase 1 hora conversando e orando. Será que nós temos mais atribuições do que uma desembargadora, irmãos? Será que temos? Do que um professor? Do que um representante comercial? Tem gente, irmãos, que só vão para a presença de Deus quando as coisas vão de mal a pior. Então, vida de oração. Efésios 6,18. Olha o que diz Efésios 6,18. Lindo esse texto. Com toda a oração, súplica, eu oro por mim, eu suplico por outros, eu intercedo por outros, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vida de oração. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês sabem por que Jesus precisava ir? Por que ele diz, gente, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem? Só para você ter ideia, veja bem, minha mãe mora em Itabuna, meus irmãos moram em Itabuna, eu tenho um irmão que mora em Porto Seguro. Então, quando eu estou orando pelo meu irmão em Porto Seguro, eu estou pedindo a Jesus para cuidar dele. Por que o ministério do Espírito Santo é importante para nós e, infelizmente, a igreja não percebe isso? Se Jesus estivesse aqui e o Espírito Santo não tivesse, eu ia chegar para Jesus e dizer, Jesus, cuida do meu irmão em Porto Seguro. Aí Jesus ou ia de jatinho, ou ia contratar um táxi ou um Uber, ou ia de ônibus, e ele ia colocar na agenda. Humberto, irmão do pastor Hermes, irmão do meu filho Hermes. Eu ia pedir, Jesus, cuida da minha mãe também, a bichinha está sozinha em casa, meu pai faleceu. Aí ele ia botar. Só que enquanto Jesus cuidando de mim, irmão, desculpa, irmão, vocês iam ter que esperar a agenda dele. Por quê? Porque o ministério de Jesus era de caminhar. Então Jesus, ele não vem mais caminhar com a gente, ele vem buscar-nos. E o que foi que ele fez? Ele deixou aquele que não precisa viajar como ele. Então o Espírito Santo é aquele que eu posso pedir para ele cuidar do meu irmão em Porto Seguro, e eu mesmo pedi para ele cuidar da minha mãe em Itabuna, e você pediu para cuidar do seu filho lá em Cabobró, e ele faz tudo isso, o meu, de todos vocês, do pessoal que está no canal, quem está assistindo depois, ele faz de todo mundo ao mesmo tempo. Então, uma das formas de entender essa vida de oração
é entender que o Espírito Santo está em mim. E quando eu estou orando, eu estou ativando o Espírito Santo na minha vida. Eu estou fazendo o Espírito Santo atuar na minha vida. Caso contrário, eu vou apagando o Espírito Santo. Ele está na minha vida, mas eu vou apagando ele com a minha agenda. Eu vou apagando ele com as minhas escolhas. Segunda coisa que é muito importante para manter uma vida próxima de Deus e fugir do distanciamento espiritual, leitura bíblica devocional. Veja bem, leitura bíblica devocional. Então, pastor Marcelo, Cláudio, Cida, eu, os professores de escola bíblica, os líderes de pequeno grupo, eu não estou falando de leitura bíblica conceitual. A leitura bíblica conceitual é quando nós vamos buscar conceitos. Conceitos para pregar, conceitos para ensinar. Não é esse tipo de leitura bíblica, é leitura bíblica devocional, uma devoção. A leitura bíblica conceitual, eu coloco várias bíblias, vários estudos, eu coloco um monte. Para fazer um sermão desse aqui, eu leio pelo menos 10 versões da Bíblia. Eu leio Bíblia católica, eu leio tanto. As meninas veem lá como é. Isso é leitura conceitual. Mas a leitura devocional, eu tenho a minha Bíblia, onde eu vou riscando ela, e ela me basta. Salmo 119, verso 105. Todo mundo conhece esses textos que eu vou citar, mas é só para acender no seu coração. Salmo 119, 105. 105. 119, 105. Olha que lindo. Diz assim, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Podemos dizer juntos esse texto? Vocês me ajudam? Vocês me ajudam? Vamos lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz. Veja, gente, que nós queremos tanto colocar a luz no caminho do outro, dizendo que o outro está certo, o outro está errado, né? Parece até que nós trabalhamos na coelba espiritual religiosa. Ele está falando da luz para o nosso caminho. Ok? Vamos ver aí também Jeremias 15:16, leitura bíblica devocional. Eu amo esse texto de Jeremias. Tendo encontrado as tuas palavras, essa versão diz assim: achado as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Gente, que coisa! Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então, leitura devocional é ter essa alegria, comer a palavra de Deus, botar um salzinho do Espírito para o entendimento, colocar a luz da iluminação para o entendimento. Vamos aí, pela misericórdia de Deus, Salmo 145, 18. Desculpa estar usando tantos textos, irmãos. 145, 18. Diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que invocam em verdade. Então, vida devocional é essa vida de verdade, de invocação pela verdade, para a verdade e por conta da verdade. Ok? Mas há uma outra coisa, nós temos a oração, nós temos a leitura da palavra. E uma outra coisa que ajuda a melhorar esse nosso afastamento, distanciamento de Deus, é a vida de santidade, a busca pela santificação. Eu gosto muito de Hebreus 12, 14. Coloca para mim. Segue a paz com todos, ou busca a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual o quê, irmãos? Sem a paz com os irmãos? Sem a santificação? O que ele está querendo dizer assim, que o processo de santificação é um processo de pacificação. Pacificação comigo mesmo, pacificação uns com os outros. O processo de santificação é um processo de obediência. Eu busco a Deus e amo a Deus, mas eu amo o próximo como a mim mesmo. É um processo de santificação. Então eu tenho oração, eu tenho leitura devocional, eu tenho santificação. Há uma quarta coisa que eu quero lhes dizer, para esse processo de encurtamento das distâncias, desse distanciamento do Espírito, é comunhão dos santos. A comunhão dos santos. A comunhão dos santos é o não deixar de congregar. Vamos ver alguns textos aí. Vamos aí em Hebreus capítulo 10, verso 25. Para esse distanciamento ser rompido, comunhão dos santos, vida de congregação. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Você que está em casa aí, você que está aí na poltrona, minha irmã, tu já tomou as 2 doses,
Vai ficar a vida toda em casa, é? Não dá pelo menos para vir um domingo sim e outro não? Hein, irmão? É com você que eu estou falando. Sim. Pensa nisso, não deixe de congregar. Mas pastor, mas em casa eu estou congregando. Sim e não. Então não deixe de congregar como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, fiz agora. Tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia de quê? Da volta de Jesus. Mas ainda quero ler esse texto. Romanos 8:39. Não deixemos de congregar. Nem a altura, lindo, não é? Nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, não deixe de congregar, nada pode impedir você de congregar, nem a altura. Mas há um outro item que eu acho muito importante para romper esse distanciamento espiritual. Relacionamento com o Espírito Santo. Eu já falei um pouquinho, mas eu vou falar um pouco mais. Estou terminando. O que é nos relacionar com o Espírito Santo? Alguém aqui já viveu uma experiência de estar num lugar... Rapaz, eu estou assim, eu fico esquecendo o nome das pessoas. Oh, meu Deus do céu. Nielsen, você teve uma experiência de quase morte, não foi isso? Eu lembro que você me contou. Aqui, esse irmão teve um acidente seríssimo com ele. Mas foi quase morte mesmo. Depois, um dia, ele vai ter a oportunidade de contar. Quem sabe até a gente faz uma live, não é? Quase morreu. Irmão, só Deus sabe o que esse rapaz passou. Só Deus sabe que o Deone passou aqui de manhã. Ele estava contando algumas experiências para mim e para o pastor Marcelo. Mas você já teve a experiência de estar no lugar e ouvir uma voz? Uma voz. Às vezes a voz é audível. Não vá. Às vezes a voz é transparente, clara e límpida, uma qualidade de som incrível. Cuidado. Eu não vou dar nenhuma dica aqui, porque é muito perigoso o que eu vou falar. Mas havia uma pessoa da nossa igreja, não sei se é não vou dizer, eu sei, quer dizer, eu sei, né? Eu não vou dizer se é sexo masculino ou feminino, mas estava numa relação com uma pessoa. Eu estava em casa. O Espírito Santo falou comigo. Mas ele falou forte comigo. Eu fui covarde. Não falei para o meu irmão ou minha irmã aqui. Fiquei 2 anos orando, irmãos. Ô pastor covarde. 2 anos orando. Sofrendo. E cada vez que eu orava era mais forte ao meu coração. Mas por excesso de zelo, eu preferia errar e pecar. 2 anos depois, meu coração queimava para chamar esse irmão, essa irmã. Sofri quando essa pessoa me procurou para me contar o que tinha acontecido. Eu desabei, chorei. Passamos 1h30, 2 horas conversando na casa dessa pessoa. Chorava ela, chorava eu. Fiquei quase 1 mês me sentindo culpado. Porque se eu tivesse ouvido a voz do Espírito Santo, se eu tivesse sido mais intrépido, mais corajoso, talvez eu tivesse evitado aquela irmã, aquele irmão, de pagar aquele preço. Meus irmãos, quando nós nos afastamos do Espírito Santo, isso gera um distanciamento espiritual. Não tire o Espírito Santo da sua vida. Se alguém disser para você, o Espírito Santo é coisa de pentecostal, mentira. Quem está aqui na igreja e me conhece, minha primeira pregação aqui nessa igreja, se tiver alguém aqui que ouviu no dia, pode levantar a mão. Eu disse aqui na primeira vez que eu vim aqui, o Espírito Santo não é propriedade exclusiva dos pentecostais, é nosso também. É preciso viver uma vida alinhada com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala com a gente. E o que ele fala está testificado na palavra. É o Espírito Santo que de vez em quando sopra no seu ouvido, fulano, fulana, já aconteceu comigo. Está no gabinete a voz daquela pessoa na minha cabeça, a voz daquela pessoa na minha cabeça. E de repente eu ligar para a pessoa. E do outro lado está alguém querendo fazer uma bobagem, passando um momento. Porque
se você quiser vencer esse distanciamento espiritual de Deus, é preciso uma vida alinhada com o Espírito Santo, relacionamento com o Espírito Santo. Ô, gente, eu vou parar por aqui, mas vamos ver alguns textos bem rapidamente. Segunda carta aos Coríntios 13:13. Segunda carta aos Coríntios 13:13. Olha o que diz esse texto. A graça do Senhor Jesus Cristo. Veja que são coisas distintas. A graça do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus. Então eu tenho a graça que vem do Cristo, que podia não morrer por nós, mas ele diz, eu vou. Pai, se possível, retira de mim esse cálice. Não sabe de uma, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu vou. Ele foi. A graça. Ele foi. O amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, o amor de Deus. Aí ele fala, e a comunhão. Com quem? Não entendi. Comunhão com quem? Com o Espírito Santo. Então eu já tenho essa graça de Jesus. Eu sou alvo desse amor de Deus. Mas tome cuidado para você não quebrar a comunhão com o Espírito Santo. Se nós não tivermos comunhão com o Espírito Santo, irmãos, a nossa vida pode se tornar uma vida cética. Uma vida sem entendimento da palavra de Deus. Uma vida sem experiências espirituais sólidas na Bíblia. Uma vida dessensibilizada das coisas espirituais. Uma vida tacanha, medrosa, absolutista, ensimesmada, eucêntrica, ególatra. Então ele diz, a graça de Jesus eu quero. O amor de Deus eu tenho. E por que que eu não tenho vivido a comunhão do Espírito Santo? Porque é para todos nós essa comunhão do Espírito Santo. Todos, não é apenas para um grupo específico. Veja outro texto aí muito interessante. Efésios 4:30. Efésios capítulo 4, verso 30. Diz assim. E não entristeçais o Espírito de Deus. Então nós estamos entendendo que o Espírito de Deus não é uma luz, não é uma força, é uma pessoa. E Ele quer relação comigo. Então, enquanto cristão, eu preciso ter comunhão com Deus na pessoa do Espírito Santo. Senão eu vou ter um distanciamento de Deus. O distanciamento de Deus vem quando eu não me relaciono com o Espírito Santo. Então, se eu quiser uma vida plena com Cristo Jesus, eu preciso me relacionar bem com o Espírito Santo. Então, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Segunda vez que nós lemos. Mas a última coisa que eu leio, além da comunhão, além do relacionamento com o Espírito Santo, eu quero também falar a última coisa, a alegria e o fervor no servir na obra de Deus. Você quer encurtar distâncias com Deus? Encontre um motivo para servir a Deus. Encontre um lugar de serviço. Encontre algo que gere significação na sua vida. Encontre algo que você vai fazer feliz e muito legal. Irmãos, eu fico pensando. O cachorro ia passando, João Duval, o cachorro ia passando, um pedaço de osso enorme. O cachorro arrastando o osso, nunca vi um negócio daquele. Mas a galinha não consegue arrastar o osso. A galinha não consegue. A galinha vê aquela vasilhinha ou aquele punhado de milho, tem terra, tem tudo, mas ela vai com o bico certeiro, grão a grão. E nunca vi um negócio daquele, parece uma máquina de datilografar antiga. E quando você pensa que não, a galinha pegou o último grão de milho que estava lá. Se o cachorro for comer aquele milho, ele é capaz de adoecer, porque ele vai passar a língua e vai comer terra junto. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus fez cada um de um jeito, cada um de uma forma, cada um com uma finalidade. Eu fico pensando, irmão, se o cachorro fosse botar ovo, sangue de Jesus tem poder, ou nojeira. Mas a galinha, irmãos, quando ela termina de botar o ovo, ela estufa o peito, ajeita o sutiã, que são as penas, e sai cantando pelo terreiro. Por quê? Porque botou o ovo. Porque para a galinha botar ovo não é penoso, porque ela foi feita para botar ovo. Adorar para nós, irmãos, não é dificuldade. É o diabo que coloca dificuldade, porque nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Deus nos fez para isso. Quem não consegue é porque está distante de Deus.
Porque quando estamos próximos de Deus, nós estamos no lugar próprio que fomos criados para estar. Então, servir a Deus. Romanos capítulo 12, verso 11. Encerrei. Podem ficar em pé para ver que eu encerrei mesmo? Romanos 12, 11. Olha o que diz. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Irmão, você acredita que em pleno ano de 2021, tem pessoas, lá em Teusópolis, uma igreja batista que eu era pastor auxiliar, tinha um irmão chamado Augusto. O pastor Hélio estava pregando, não sei se Claudinho lembra. Ele gritava como, Claudinho? Aleluia! E pastor Hélio um dia no púlpito disse, sabe por que a gente só escuta o aleluia de Augusto? Porque os demais não têm alegria de dar um aleluia. Irmãos, a coisa é tão séria que tem crente que acha que dar um aleluia é ser pentecostal. A coisa é tão séria que se o irmão estiver cantando e levantar a mão e quiser chorar, se meu irmão Nielce estiver cantando aqui um hino, uma canção, e naquela hora ele lembrar do carro capotando, naquela hora ele lembrar do acidente da bicicleta, e ele começar a sentir toda a experiência que ele teve com Deus, Deus pegando nele, ele levantar a mão e começar a chorar, tem gente que fala, está doente, está com problema. Porque nós estamos querendo formar, meu irmão, o jeito de adoração que nos convenha. Essa igreja, a minha tentativa é de levar você a entender que cada um adora de um jeito, porque você foi feito de forma especial por Deus. Aqui ninguém é obrigado a adorar do meu jeito, porque eu não sou mecânico e você não é máquina. Nós somos pessoas, e pessoas fazem com zelo o serviço do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Desculpa, eu passei 10 minutos hoje, porque eu estava com saudade de vocês. Oh Deus, eu não sei os irmãos e as minhas irmãs, mas eu já tive momentos de distanciamento do Pai. Eu, adolescente ainda, meu pastor Hélio Lourenço da Silva, ele contou a experiência de um moço que se afastou da casa de Deus. E as pessoas iam visitá-lo e ele dizia, eu não quero nada com Deus mais não. Aquela igreja só tem gente falsa. E ele começou a terceirizar a sua dor, a sua culpa. Pastor muito sábio. Sul do país, lugar frio, casas com lareira. O pastor chegou naquele espaço. Sentou com ele naquela lareira. Fez a remoção de uma pequena brasa. Passou um tempo em silêncio com aquele moço. Ele não ousava dar uma palavra ao pastor. O movimento do olhar do pastor era para aquela brasa. O pastor calmamente folhava sua Bíblia e lia. Depois de algumas horas, aquela brasa completamente se apagou. O pastor levanta, sem mais ferramentas nas suas mãos, pega aquela brasa e coloca na fogueira de novo, na lareira de novo. E aquela brasa que estava seca, fria, ela é agora alçada, ela está em chamas. Ô Senhor, quantas vezes na minha vida eu me encontrei assim, precisando que o Senhor fizesse essa remoção, precisando que o Senhor me pegasse pelo colo, que o Senhor me conduzisse de novo para esse fogo espiritual. Nos ajuda, Senhor, porque vimos aqui hoje que talvez estejamos próximos de Deus na geografia, mas na espiritualidade totalmente desviados ou afastados da presença do Senhor. Dá-nos uma semana em paz, cuida dos meus irmãos, das minhas irmãs, livra-nos do homem mau, da mulher má, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Te peço também, ó Deus, que o Senhor cuide do meu irmão ACM e da irmã Fátima, que no dia 18 eles vão casar lá na segunda igreja, que o Senhor abra a porta para os teus filhos, os guarde, cuide deles e que seja um tempo de vivência conjugal da maneira satisfatória à presença de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós
e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e vos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz, em nome de Jesus. Muito obrigado pela educação de vocês. Até quarta-feira, se Deus quiser.